Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre área de figuras geométricas planas. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Vamos lá? A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Eu estou falando de uma figura plana, uma figura sem volume, uma figura achatadinha, tá? Ela não tem altura. Por exemplo, se eu subir no telhado e olhar para baixo e tiver um terreno vazio ao lado, eu vou olhar aquele terreno e vou ver só a área dele. Ou seja, eu vou ver ele de cima para baixo. Assim a gente calcula a área, como se estivesse vendo de cima para baixo. Vamos ver aqui. A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície, a parte de cima. A área do quadrado. Vamos pensar primeiro. Quadrado, figura geométrica com 4 lados congruentes, com medidas congruentes, iguais, né? Todos os lados do quadrado têm a mesma medida. O quadrado tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. Nesse caso aqui, cada lado mede 5 centímetros. Eles me deram apenas a medida de um lado. No quadrado, eu só preciso saber a medida de um. Se eu sei de um, eu sei de todos. Os lados não são iguais? Então, é 5, aqui também é 5, aqui também é 5 e aqui também é 5. Como eu calculo a área de um quadrado? É lado vezes lado. É esse lado, esse vezes esse. O que importa é que você multiplique um lado, tá? O comprimento de um lado vezes o comprimento de outro lado. E aí você vai ter que a área é igual a L vezes L, lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, quem é o lado? É 5. Então, essa área é igual a 5 ao quadrado. Então, a área aqui é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, tá? Que é igual a 25. Isso aqui é 5 ao quadrado. Então, qual é a área desse meu quadrado? 25. 25 o quê? Centímetros? Não. Centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque eu consegui aqui dentro fazer 25 quadrados de 1 centímetro. Olha, aqui eu dividi em 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu falei? Que eu fiz aqui dentro quadrados de 25. Eu fiz aqui dentro, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou muito preciso que eu não fiz com a régua. Mas o que eu estou falando aqui? Que eu tenho 5 centímetros vezes 5 centímetros. Eu tenho 25 centímetros. Então, eu tenho 25 quadrados de 1 centímetro por 1 centímetro. 25 centímetros quadrados, ou seja, eu tenho 25 quadrados, tá? De 1 centímetro. Então, é 25 centímetros quadrados. Esse quadrado quer dizer que eu tenho quadrados, tá? De 1 centímetro por 1 centímetro. Eu tenho quantos? 25, ok? Bem, esse aqui é o retângulo. Ele possui 4 ângulos retos, assim como o quadrado. Ângulos de 90 graus nas extremidades. E ele tem o que eu vou chamar de B, esse B aqui é de base. O lado de baixo, que é a base, tem o mesmo comprimento, tá? Que o lado de cima. A altura, que é o lado, vou botar aqui a altura. A altura do lado direito é a mesma altura do lado esquerdo, representado pela letra H. Então, esse B é a parte de baixo, que é a base, e o H é a altura, tá?
Então, como é que fica a fórmula para eu descobrir a área de um retângulo? A fórmula me diz que a área é igual a base vezes a altura. Quem é base? É a medida de baixo, é o que está embaixo. Então, eu vou botar aqui, base tem 7 centímetros. E a altura? Desculpa, 7 metros. 7 metros. E a altura? 4 metros. Então, esse meu retângulo, ele tem o lado de cima paralelo ao lado de baixo, tá? E congruente, ou seja, eles têm a mesma medida. O lado da esquerda paralelo ao lado da direita, o que é paralelo? Alinhado. E também tem as mesmas medidas. Isso aqui eu tenho 4, do lado esquerdo eu tenho 4. Se embaixo eu tenho 7, em cima eu também tenho 7. E para eu achar a área, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura, ou seja, 7, no meu caso aqui desse retângulo, 7 vezes 4. Então, a área vai ser igual a 7 vezes 4. A área é igual a 28. 7 vezes 4, 28. Metros. Metros sozinhos assim? Não. Eu falo que é metro quando é assim, só uma linha. Mas aqui eu estou calculando toda essa parte interna. Então, eu vou chamar de metro quadrado. Por quê? Eu vou ter quadrados de 1 metro por 1 metro, tá? É como se eu pegasse aqui, aqui eu tenho 7, então eu vou ter 7 quadrados. Então, eu vou ter aqui 7 metros. E vou considerar aqui 4 metros. 1, 2, 3, 4. Isso aqui ficou um pouquinho menor, tá, gente? Mas a intenção aqui seria o quê? Eu teria 7 vezes 4 deu 28. Então, eu teria 28 quadrados de 1 metro por 1 metro. 7, 7 são 14, 21, 28. Então, eu tenho, qual é a minha área? Minha área é toda essa parte interna aqui, tá? Porque quando eu calculo o perímetro, vocês lembram do perímetro? Perímetro é uma linha que está em volta, é como se fosse um paralelepípedo, meio fio, tá? Que estaria em volta do meu terreno. Aqui eu estou calculando a área do meu terreno, tá? A área sempre vai ser ao quadrado, ou metro quadrado, ou centímetro quadrado, porque eu estou pegando quadrados de 1 metro por 1 metro, tá? E colocando. Quando é que a gente usa muito isso, hein? Quando a gente vai colocar um piso, né? Eu vou medir o meu chão para ver quantos metros quadrados de piso eu vou ter que comprar. Geralmente a caixa de piso vem com 1 metro quadrado. Então, eu vou ver quantas caixas eu precisaria, quantos pisos eu vou usar. Eu vou calcular a base e a altura e vou multiplicar. Ou se a minha cozinha for quadrada, por exemplo, eu vou fazer o quê? Aí eu vou pegar o lado vezes o lado, tá? Lado vezes o lado. E vou multiplicar aqui, base vezes altura. Ou seja, comprimento vezes largura, dá no mesmo. E vou multiplicar. Fazendo isso, eu vou descobrir quantos metros quadrados. Se eu fosse comprar um piso para essa, e aqui isso aqui fosse uma cozinha, e eu quisesse comprar um piso para essa cozinha gigante, eu iria comprar 28 metros quadrados de piso. Por quê? Porque eu tenho na minha cozinha 28 quadrados de 1 metro por 1 metro. Então, eu tenho 28 metros quadrados, tá? Losango. O losango é uma figura que tem 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados têm a mesma medida, tá? Mas o losango, na hora de eu calcular a área dele, eu calculo de uma forma um pouquinho diferente. Eu calculo o D, esse D maiúsculo aqui, é diagonal maior. Diagonal maior é essa aqui, ó, que vai de um vértice até o outro, ó. É a diagonal maior, tá? Vezes, aqui, ó, vai de um vértice até o outro agora, ó. A diagonal menor. Isso tudo dividido por 2. Essa é a área do losango. Eu pego o diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2. O losango ele forma ângulos retos, mas aqui no meio, ó, 4 ângulos retos, em volta não. Então, ele vai ter a diagonal maior vezes a diagonal menor e eu vou obter toda essa área aqui interna do losango, tá? Então, vamos fazer aqui o cálculo?
A área é igual a 12, que é a diagonal maior, vezes 6, que é a diagonal menor. Então, aqui tem 6 e essa grande aqui tem 12. 12 metros e 6 metros, tá? E agora eu vou calcular. Isso tudo dividido por 2. A área vai ser igual a 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1 que foi 7. 12 vezes 6, 72, dividido por 2, que é igual a 36 metros quadrados. Tá? Então, qual é a área desse meu losango? 36 metros quadrados. Como eu calculei? A diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2, tá? Vamos calcular agora a área do círculo. Como eu calculo a área do círculo? Também com uma fórmula. A fórmula para eu calcular a área é igual a π vezes r ao quadrado. E agora? Que é isso? Π, uma letra grega, que significa, que simboliza 3,1415 e vai. A gente vai usar o π só como 3,14. Então, a área é igual a π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? Nesse caso aqui, o raio, o problema me diz que é 4 centímetros. Raio é a distância que vai do centro da minha figura até a linha, o contorno dela, tá? Então, no caso, o meu raio aqui é 4 centímetros, é o que eu vou precisar. Eu quero achar o quê? Toda essa área aqui do círculo. Mas para eu achar essa área do círculo, eu tenho que fazer esse cálculo. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, eu vou botar a área igual a π vezes 4. Por que 4? Porque o meu raio aqui, R é o raio, tá? O meu raio aqui é de 4 centímetros ao quadrado, tá? Então, é π vezes r ao quadrado. Π vezes 4 ao quadrado. A minha área aqui vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a minha área é π vezes 16. Eu posso deixar assim a minha resposta, 16π, ou posso botar a minha resposta multiplicando 16 por 3,14, tá? Eu posso botar 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6. E mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vez 4, 4. 1 vez 1, 1. 1 vez 3, 3. Vou somar 4. 8 com 4, 12. 8 com 2, 10. 3 com 2, 5. Então, aqui eu tinha duas casas decimais. Quando eu multiplico com casa decimal, no final eu conto. Eu tenho duas casas, vou andar duas casas. A minha resposta é a área é igual a 50,24 centímetros quadrados, tá? Bem, agora nós temos o triângulo, o trapézio e o paralelogramo. Nós vamos ver a área dessas figuras, tá? Aqui nós temos um triângulo retângulo, que ele tem um ângulo reto. E aqui nós temos um triângulo isósceles, tá? E ele não tem nenhum ângulo reto. Então, eles são vistos de forma diferente na hora de eu fazer o cálculo da minha área, tá? Por quê? No meu triângulo retângulo, o meu lado já é a altura, tá vendo? Ó, ele é retinho, então a minha altura é um dos lados do meu triângulo retângulo. No outro tipo de triângulo, a minha altura eu vou ter que calcular, a menos que o problema me dê. Nesse caso aqui, o problema já me deu, né? Aqui são 8 centímetros de altura. Mas se não tivesse me dado, eu primeiro teria que calcular a altura do triângulo para depois eu calcular a área, tá ok? Mas nós não vamos falar sobre altura hoje. Eu quero saber essa área aqui, ó, toda a área interna do triângulo, tá ok?
Então, qual é a fórmula para eu achar a área do triângulo? A área do triângulo é igual à base, nesse caso aqui, 6 centímetros, vezes a altura, que nesse triângulo retângulo aqui, 4 centímetros. Então, a base é 6 vezes 4. Só que eu tenho que dividir por 2, tá? Por que por 2? Lembra que base vezes altura é a medida, é a área do retângulo? Então, é como se eu pegasse o meu retângulo, ou o meu quadrado, que é a mesma base vezes altura, e dividisse por 2. Por isso eu divido por 2. Se fosse base vezes altura, seria a medida do retângulo ou do quadrado. Mas aqui eu só estou calculando a metade. Um triângulo é a metade de um retângulo, a metade de um quadrado. Então, nesse caso, eu tenho que dividir por 2 a área do meu triângulo. Então, como vai ficar a minha área? 6 da base, mais 4, vezes 4 da altura, 6 vezes 4, 24, dividido por 2. A minha área desse triângulo aqui vai ser 12 centímetros quadrados, tá? E nesse caso aqui, base vezes altura, é a mesma fórmula? Sim, só que a altura eu vou ter que calcular se eles não me derem. Aqui não, é só olhar o lado. Quando for um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, basta eu olhar o lado dele que está reto, tá? Mas nesse caso aqui não, eu teria que calcular a altura. Mas como o problema já me deu, que de altura eu tenho 8 centímetros e a minha base 4 centímetros. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. A minha área vai ser igual a 4, que é a base, vezes 8, que é a altura do meu triângulo, dividido por 2. A minha área vai ser igual a 4 vezes 8, 32. Dividido por 2, a minha área vai ser igual a 32 dividido por 2, 16 centímetros, tá? Então, eu mostrei como a gente calcula a área de um triângulo. No caso do triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, é só ir direto. Quando for algum outro tipo de triângulo, eu tenho que calcular a altura primeiro, tá? Ou o problema vai me dar, como aqui, e eu vou botar na fórmula. Que fórmula? Essa fórmula da área de um triângulo, tá? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a altura? É que vai aqui, olha, vai fazer um ângulo reto dentro do triângulo. Nesse caso aqui eu já tinha esse ângulo reto, tá? Aqui não, ó. Eu dividi, ficaram 2 ângulos retos, ó. Essa é a altura, tá? Trapézio. Eu quero calcular toda essa área aqui do trapézio. Como eu vou fazer isso? A fórmula do meu trapézio me diz que para eu achar esta área, eu tenho que fazer, vou abrir parênteses aqui, base maior, que é o lado de baixo, é o lado maior, mais a base menor, vezes a altura. No caso desse meu trapézio, eu também não tinha, olha. Tá vendo? Eu tive que ver a altura, eu tive que formar um ângulo reto dentro dele para eu ver a altura, tá? No caso, o problema já me deu que essa altura tem 4 metros. Então, eu não preciso calcular. Mas se não tivesse, eu teria que calcular a altura dentro do meu trapézio, tá ok? Então, é base maior mais base menor vezes a altura, isso tudo dividido por 2, tá ok? Base maior, vou escrever aqui, ó, base maior. Aqui é base menor. Aqui é a altura. Então, como é que eu vou calcular isso? Desse meu trapézio aqui. Quem é a base maior? 10 metros. Mais quem é a base menor? 8 metros. Isso tudo vezes a altura. Quem é a altura? 4 metros. Dividido por 2. Então, a área do meu trapézio vai ser 10 mais 8, 18 vezes 4, dividido por 2. A minha área vai ficar igual. 8 vezes 4, 32. Vão 3, 4 vezes 1, 4. E 3, 7. 72 divididos por 2.
Então, a minha área vai ser igual metade de 72, 36 metros quadrados, tá? Então, qual é a área desse meu trapézio? 36 metros quadrados, ok? E por último, que nós vamos ver é o paralelogramo. O paralelogramo tem a base e a altura. Mais uma vez, a altura eu tenho que calcular. Quando está assim, tá vendo? Pontilhado. Quando eu tenho um ângulo reto, é fácil de ver a altura. Ó, a altura vai ser essa aqui. Agora, quando está inclinado, de alguma forma, para eu ver a altura, eu tenho que fazer um ângulo reto, tá? De um vértice até o outro lado, para poder calcular a altura dele. Tem que estar inclinado, tem que estar reto, tem que estar fazendo um ângulo de 90 graus a minha altura. Tá ok? No caso, ele fez 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Aí tá reto. Então, eu tenho que calcular a minha base vezes a altura. Aqui, no paralelogramo, a base e o lado de cima são congruentes, têm a mesma medida. O lado direito e o lado esquerdo também têm a mesma medida, também são congruentes, tá? Então, como eu calculo a área do paralelogramo? É base vezes altura, só isso. A área vai ser igual a base 12, altura 6. A área é igual a 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72 centímetros quadrados. Bem, gente, espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar, tá ok? E de se inscrever no canal para receber as notificações.